O Paulo Brax não pode continuar. O Atlético precisa trocar. O gerente de futebol tem culpa para todo mundo, inclusive para o Barba. Então, eu vou dizer a vocês que, primeiro, eu reafirmo o que disse ontem no meu Instagram depois do jogo. Para mim, esse time /elenco do Atlético é o mais sem alma, sinceramente, que eu me lembro, assim. Porque eu já vi time ruim, eu já vi jogador muito ruim, mas assim, que não tinha a menor condição de passar na porta do Clube Atlético Mineiro, mas que estava ali dando a vida pelo clube. Que se doavam muito em campo, que compravam a ideia de um clube que na oportunidade era um clube associativo, era uma associação que atrasava 90 dias de salário, tinha um monte de problema, que era uma esculhambação, que era uma mamação com o conselho deliberativo e tal. E, no entanto, a resposta acontecia dentro de campo. O Atlético se notabilizou ao longo da sua existência por ser um time de raça, um time de entrega. Ah, Everton, mas é o discurso raso que está faltando. Eu estou falando de compromisso. Eu estou falando de faltar compromisso. Eu noto que falta compromisso. Parte desse elenco aí, os erros da SAF do Atlético, nós colocamos no mesmo período que estamos vivendo agora, curiosamente, há um ano. Foi o pior momento do Atlético ano passado, exatamente na virada de abril para maio. Um ano depois, a parte que cabe ao Atlético, que é pagar em dia, andar com as suas obrigações com os jogadores e tal, saiu da boca dos jogadores que tá tudo em dia. Saiu da boca dos jogadores. E aí, um ano depois, a gente olha para esse elenco que foi leão para cobrar, mas tinha razão, mas foi leão para cobrar. Hoje são tchutchuca para colocar em prática aquilo que é passado pelo treinador. Então, tem culpa para todo mundo? Tem. Porque quando os donos do clube mantêm gente incompetente para cuidar de departamentos tão importantes, então a SAF tem culpa. Agora, o Johnny Saad tá lá em São Paulo. Você sabe que... Você tem certeza que o Johnny sabe da capacidade de cada um de nós aqui? Não. O que ele espera? Que o Bernardo que tá aqui em cima, que o Murilo que tá aqui embaixo, que a Sinine, que o Lucas Cata Preta tenham o mínimo de controle para estudar quem vai ocupar esse microfone aqui para falar. E se der alguma merda aqui, o Johnny vai cobrar do Bernardo, que vai cobrar do Murilo, que vai cobrar da Sinine, que vai cobrar do Lucas Cata Preta. E onde eu tô querendo chegar com tudo isso? Não dá para você colocar em determinados cargos dentro de uma empresa gente que não tem competência, mas que é apenas a sua confiança. O departamento de futebol do Atlético inexiste. Outra coisa, eu não consigo cobrar do Siga, porque eu não sei onde está a responsabilidade do Siga e onde está a responsabilidade de quem chega e toma decisão na base do empirismo. Eu não sei onde o Siga está errando, quem do Siga que é competente ou não, quem autorizou, quem não autorizou determinadas contratações, quem deixou chegar ao ponto que chegou, eu não sei. No Siga eu não sei, dentro do Atlético eu sei. O Paulo Brax não pode continuar como executivo de futebol do Atlético, ele não tem condição. O Atlético precisa trocar o gerente de futebol. Todo mundo fala é competente, mas não tem vestiário nesse clube. Daqui a pouco, eu preciso trocar uma ideia com vocês, que eu não vejo o menor sinal de organização no trabalho do Barba, eu não vejo o menor sinal de compromisso dos jogadores do Atlético, não vejo o menor sinal de compromisso. Ah, mas você está generalizando? Não estou generalizando. Mas a maioria aí não tem o menor compromisso com o que está sendo feito. E para finalizar, eu preciso, eu não, todos nós precisamos de uma explicação de quem bancou as contratações que chegaram, que custaram dinheiro ao clube, uns foram embora, prejuízo, outros estão emprestados, mas ainda sem uma definição. Quem conduziu isso? Quem conduziu e por que trouxeram jogadores que estão aqui e que não estão jogando no momento em que o Atlético precisava do jogador chegar e resolver o problema? O Atlético é o time que vive do futuro. Vamos esperar para ver o que dá. Tomás Pérez, vamos esperar. O Minda, vamos esperar. O Cassierra, vamos esperar. E vamos esperando.
O Preciado, aliás, eu entreguei minha carta de renúncia ontem, tá? Que é isso? Renunciei mesmo, não quero ser seu advogado mais. Senhora. Já viu lá na CPI? O time vai fazer delação. Eu sou o doutor HG, ou doutor HG, não quero que você faça delação. Você vai querer fazer? Vou, então eu tô fora do seu caso. Procura outro. Então parei também. Precisam explicar. Everton, mas você elogiou. Não, eu elogiei, por isso eu estou entregando minha carta de renúncia. Eu também erro, né? Mas eu posso errar, não posso? Pode. Eles lá, eles têm os dados na mão, eles têm o dinheiro. A margem deles precisa de ser menor porque são específicos disso e o momento que o clube passa. Agora juro que é para finalizar, eu não falo mais. A coletiva do Alonso, a entrevista do Alonso ontem depois do jogo expõe claramente que existe um desconhecimento da gravidade da situação hoje até dentro do grupo de jogadores. Eles desconhecem. Eles se acham acima da situação que eles estão vivendo. Porque a entrevista do Alonso ontem depois do jogo é um escárnio, é de uma irresponsabilidade tão grande, tão absurda, que eu que já achava ele fronha, ele panda, ele péssimo, passei a triplicar esse rótulo que eu coloquei nele. E outra, a coletiva do Barba ontem, para mim, diz muito sobre um treinador que está perdido, que não sabe o que fazer, que não sabe quem escalar e que não tem o menor padrão de jogo. Então, ele também tem que responder, porque ele já está aqui. Há quanto tempo ele está aqui, por favor? Barba. 2 meses. Faz 2 meses agora. Há 2 meses. Então, e se há 2 meses esse time não tem o mínimo de padrão, ele que era especialista em armar time fechado, saindo do contra-ataque, ele não consegue fazer isso no Atlético, quer jogar com a bola, ele não consegue, ele continua insistindo e continua escalando cada time num jogo e tal. Eu acho que diz também sobre o trabalho dele. No mais, eu não falo mais nada. Não, mas diz muito também pelo elenco que o Atlético tem. Sim, também. O elenco do Atlético, eu bato muito nessa tecla, eu sou insistente com essa tecla, que o Sampaoli, podem gostar ou não gostar do Sampaoli, mas é um cara rodado. É um cara que vive o futebol há muito tempo. E o primeiro diagnóstico que ele fez foi que aquele time era contaminado pelos fracassos. E os fracassos foram normalizados no Atlético. Gente, é pegar essa semana do Atlético. Essa semana do Atlético, ela tinha que ser marcada por muita revolta. Mas revolta partindo principalmente para quem manda no Atlético. Quem gere o Atlético devia estar muito revoltado. E o que me incomoda muito é a passividade. A passividade que vem de quem manda dentro do Atlético. Vamos olhar simplesmente para números, para dados. Na temporada passada, quando a gente olha o que foi o Atlético dentro da Sul-Americana, já era motivo para pegar e ficar muito revoltado. Era um grupo que tinha Caracas, Cienciano, que por sinal, né, virou o papai do Atlético, Cienciano e Iquique. O Atlético conseguiu a façanha de se classificar para um play-off para jogar contra o Bucaramanga e passar o sufoco que passou. Aí vem a temporada seguinte, você pode pensar, não, o Atlético agora vai se preparar melhor para essa competição, ou para as outras competições, ou para a temporada. Não. O Atlético consegue cair em um grupo ainda mais fraco que o da temporada passada. Ele é premiado no sorteio com Cienciano novamente. Opa, tá aí a oportunidade de você dar o troco aí no Cienciano, que o ano passado ficou em primeiro lugar no grupo. Não. O Atlético vai lá fracassar novamente contra o Cienciano. Entrega o Porto Cabedelo, equipe da Venezuela, e o Juventude, uma equipe fraquíssima do Uruguai. Um grupo, então, paupérrimo. Mas tão paupérrimo é o futebol do Atlético. E aí o Atlético vai passar vexame dentro desse grupo. E termina a primeira fase, né? O primeiro turno desse grupo, com 4 equipes. E o Atlético é o lanterna desse grupo. É a pior equipe desse grupo. O Atlético consegue a façanha, é importante a gente citar isso, porque sim, torcedor, vocês estão vivendo um momento histórico. Histórico. É porque na história do Atlético, de 118 anos que o Atlético tem, 118, é isso mesmo? 118, me ajude. 118 anos, o Atlético perdeu pela primeira vez em competições continentais para um time venezuelano, Porto Cabedelo, e para um time peruano. É, isso mesmo, vocês conseguiu essa façanha. Até o mundo cósmico, você viu que deu uma apagada para quem tá no YouTube. É porque o Atlético é apagado. Apagado é o Atlético. Fazer em menos de 15 dias
Vocês conseguiram. E quando eu falo vocês, eu estou falando da cúpula do Atlético, dos diretores do Atlético, da comissão técnica do Atlético, dos jogadores do Atlético. Vocês conseguiram humilhar a torcida do Atlético. O torcedor atleticano está humilhado. E aí é o combo. É um combo. É ser goleado pelo Flamengo por 4-0 jogando em casa, em um lugar, na Arena MRV, tão badalada, né, pelos donos, na Arena MRV, onde o Atlético ainda não conseguiu vencer no tempo normal a equipe do Flamengo, um dos grandes rivais históricos que o Atlético tem. Então proporcionou esse vexame já no domingo. Entrega pro torcedor atleticano, olha só, um 4-0 pra cima, perde de 4-0 pro Flamengo. E aí vem a quarta-feira para perder pro Cienciano. Gente, o que estão fazendo com o Atlético é um absurdo dos maiores da história do futebol brasileiro. E lembrando, no domingo é sábado, né? Sabadão. No sabadão, 9 horas da noite, tem só um clássico pela frente. É contra o Cruzeiro, que vem numa ascensão e o Atlético em uma queda. Uma queda vertiginosa, que já está muito próximo do Z4. E isso é muito a realidade do Atlético. O Atlético joga futebol de Z4. O Atlético é tratado como um time pequeno. A instituição levou ao desmando dentro do Atlético, ao descaso. Então, Atlético, ou melhor, atleticano, se prepare, porque o pior ainda pode estar por vir. E a tendência do Atlético viver ainda uma temporada bem pior do que ele vive hoje, né? Essa é a grande realidade. Eu não consigo olhar pro Atlético hoje e imaginar que esse time terá uma reação. Exceto que haja uma reformulação completa no departamento de futebol, no elenco, porque o que o Atlético apresenta nos últimos jogos é abaixo da crítica. O Atlético tem sido ruim no Campeonato Brasileiro, ruim na Copa Sul-Americana, ruim no contexto geral em todas as competições. É um Atlético que não compete, um Atlético que, independentemente do adversário que ele vai enfrentar, ele sempre está preparado para o seu pior jogo. E aí não interessa mesmo, o Atlético pode enfrentar o Cienciano, o Juventude de Las Piedras, pode enfrentar o Flamengo, que é um grande time do nosso futebol sul-americano, o Palmeiras, a Chapecoense, e o que quer que seja, o Atlético está pronto para o pior jogo possível. E, cara, eu olho para esse elenco, não tem nada que me faça imaginar que a expectativa possa ser diferente do que da luta contra o rebaixamento. O Atlético tem que pensar realmente um pouco diferente. E aí, algumas críticas nominais. Primeiro, a gestão do Atlético, gestão como um todo. Seja o Rafael Menin, o Rubens Menin, o Paulo Brax, enfim, o Pedro Daniel. O Atlético precisa repensar a forma que hoje ele trabalha o futebol. Do jeito que tá, não vai dar. Do jeito que tá, o Atlético é seríssimo candidato ao rebaixamento para jogar a Série B em 2027. Hoje, eu não consigo ter qualquer expectativa que seja em relação a essa equipe. Para mim, o Atlético é um postulante seríssimo a jogar a Série B do Campeonato Brasileiro de 2027. Segunda crítica, ao elenco, ao grupo de jogadores. Cara, como são passivos. Como aceitam muito tranquilamente o fato do time perder. Qualquer jogo que seja. Seja o Cienciano, seja o Flamengo dentro de casa. O Atlético é muito passivo. Esses jogadores do Atlético são muito passivos. E, para finalizar, a comissão técnica do Barba, que para mim é a menos culpada, mas também tem responsabilidades. Cara, por que num jogo como ontem, ele não utiliza os garotos apenas? Ou ele dá oportunidade para os garotos apenas? Para rodar, para dar experiência, para que os moleques tenham uma possibilidade de entender como é jogar para um time profissional, para que eles possam ter uma oportunidade. E aí, cara, ele usa o que nós já sabemos que não vai dar certo. Sabe a vontade que falta muito, Thiago? Ela apareceu com o Isep, por exemplo, em campo. Exato. Vontade. Então por que não coloca esses moleques pra jogar? Testa. Cara, é um jogo que se fossem os moleques, o torcedor entenderia. Pô, perdeu, beleza.
tudo tranquilo. Agora você vê aquele bando de marmanjo experiente. Velho, o Scarpa, que é um cara que por muito tempo eu defendi. E o Igor Gomes? Mas por que do Igor Gomes eu não espero nada, El? É assim, sabe? Eu tô só te colocando, eu tô te colocando mais lenha nessa fogueira sua. Porque tem mais lenha pra queimar aí. Sim, exato. Tem mais lenha. Mas assim, me irrita e me incomoda muito mais jogadores como o Scarpa. Que eu espero alguma coisa. Eu tenho uma expectativa em relação ao Scarpa. Eu já ouvi jogando bola. No próprio Atlético. Eu vi o Scarpa fazendo uma boa temporada em 2024. Nada. Mas, cara, o Scarpa parece que ele tem a vontade de nada, sabe? Nada. Ele olha pro jogo e, cara, que se dane o que tá acontecendo aqui. Sabe? Aquele cara que tá nem aí pro jogo. E assim, isso me incomoda. Aí entra o Izep, entra com vontade, entra com tesão, entra a fim de jogar. Então falta isso ao Atlético. E assim, aí é um combo generalizado. Pra mim, existem profissionais que lá não deveriam estar. O Paulo Brax é um cara que, cara, realmente, se o Atlético estiver pensando em dar sequência ao Paulo Brax, mais uma janela ao Paulo Brax, o Atlético vai jogar a Série B de 2027. Se o Paulo Brax estiver à frente do futebol do Atlético em julho de 2026, pode ter certeza, o Atlético já é um dos rebaixados. Ô, Thiago, só lembrando, né, que o dinheiro foi colocado na mesa, né? O Paulo Brax investiu 7 milhões no Minda, 7 milhões também no Cassieira, com possibilidade de mais 3, mais que daria 4 10 milhões. No Preciado. Do Preciado também mais 5. Então, assim, o dinheiro foi colocado na mesa. Né? Aí foi Pérez... Quem foi mais que eu não lembro? Pérez, Renan Lodge, que foram... Pérez, Lodge, Vitor Hugo, Minda, Casserra... Vitor Hugo mais 2 milhões e meio de dólares. Isso. Então, sim, o dinheiro foi colocado mais de 100 milhões de reais. Mais de 100 milhões de reais. E sabe o que é o grande problema nisso? É que surgiu uma informação há algum tempo que as contratações do Minda e do Casserra teriam sido um movimento para agradar empresário e etc e tal. E aí, na oportunidade, me parece até que o Paulo Brax negou, mas é óbvio que vai negar, ele vai confirmar um escândalo desse. Agora, independentemente de ter sido ou não um movimento para agradar empresário, com dinheiro desse você não encontraria nada por perto. Melhor. O que você hoje, se você tivesse hoje na mão dinheiro para trazer o Cássio... Gente, eu tô falando... Eu não tô esculhambando os jogadores, não, tá? Não. Eu só tô dizendo que o Atlético precisava para agora. O Atlético precisava para chegar, fardar e jogar e resolver. O Atlético não pode contratar para futuro. Isso não pode. Então você tem... Vamos lá. Você tem o Casserra lá na Rússia com ótimos números. Tem o Ronaldo Tavares do Atlético com ótimos números aqui. Não, vamos buscar o Casserra porque é do cacete a gente buscar na Rússia. É do cacete. Ah, não, mas você tá esculhambando a liga. Não. Eu tô falando que só pode ser esse o modus operandi deles. Porque se você disser pra mim que o dinheiro que foi gasto no Casserra, que não joga, ou que jogou o mínimo possível, e que o Minda, que é um jogador muito veloz, a gente viu ontem, ele é veloz, você vê que ele tem ali um quê de qualidade, mas não joga porque tem problema. Vai pra merda com um negócio desse, né? Você vai contratar um jogador que não tem condição física. Porra, o dinheiro, esses caras acham que dinheiro nasce numa árvore pra gastar tão... E outra coisa, estão cobrando de quem as contratações no Atlético? Vou repetir aqui uma frase que a gente já falou aqui 200 vezes. Quando o Rony e o Júnior Santos foram contratados, o que nós questionamos aqui? Os valores colocados no negócio. Eu confirmo que eu não questionei a qualidade dos jogadores. Eu questionei. Você questionou? Eu não questionei a qualidade, eu questionei o que eles custaram. Um escândalo o que custaram. Aí veio o Patrick e o menino. Eu esperava algo do menino que não aconteceu. Já foi embora, tá? Foi vendido ou foi emprestado, hein, o menino? O menino foi emprestado. Foi emprestado. Pois é, ainda vai ter que resolver mais essa pica. Que lá também não tá jogando. E aí o Rony foi vendido. Prejuízo de $1 milhão de dólares ou de reais que foi o prejuízo, hein? Do Rony? Acho que $1 milhão de prejuízo. Negócio assim. Eu não sei. O Júnior Santos tá no Botafogo lá. Um no cravo, outro na ferradura. Jogou um dia desse muito bem lá e, pô, o pessoal ficou animado. Então, animado com o quê? Não tem dinheiro pra contratar também, não. Tá todo mundo metendo o pé do Botafogo. Daqui a pouco tá de volta aí. Aí depois vai ao mercado, depois de errar com os dois, com os três, ainda trouxe o Patrick de contrapeso, que também não joga. Aí vai ao mercado de novo e contrata de novo, gastando dinheiro de jogadores que chegam aqui e não dão uma resposta. E quem vai ser cobrado por isso? Se não há motivos
para que o departamento de futebol do Atlético sofra uma reforma radical, estão esperando o quê? A queda para a Série B ali no final do ano? Vocês acham que ela está muito longe? O Atlético está com o mesmo número de pontos do primeiro na zona de rebaixamento, que ganhou do Atlético no confronto, lá na Vila Belmiro. O Atlético é o último colocado do grupo dele, que tem Cienciano, Puerto Cabello e Juventud. E o Atlético é o último do grupo. Que seja o último, que saia dessa desgraça. Sabe por que tem que sair? Porque, primeiro, esses caras jogando o Campeonato Brasileiro com obrigação, eles já não se entregam. Eles já não demonstram vontade, eles já não demonstram interesse, eles não conseguem ganhar um jogo do Cienciano e do Puerto Cabello. Vocês viram quanto o Puerto Cabello perdeu? Não, só no primeiro tempo o Juventude fez esse placar. É um negócio escandaloso. 4-0. Escandaloso. O Atlético perdeu pro Coritiba, o Atlético perdeu pro Santos, o Atlético empatou com o Remo. São times que vão lutar contra o rebaixamento, que é na mesma faixa de tabela que o Atlético vai lutar. E vocês ainda acham que tá tudo tranquilo? Será que esses caras no Atlético, eles estão achando que é só uma turbulência? Porque eu escutei isso da boca do Alonso ontem também, aprendeu com o Paulo Brax. Turbulência, que é uma dose, turbulência. hein? Tem 3 anos, querido. Não há aeronave no mundo que suporte 3 anos de turbulência. É um terremoto, isso é um terremoto eterno. Né? É um terremoto eterno. Então, peraí, onde é que vocês estão com a cabeça? Vocês estão tomando zoeira. Vocês já tomaram zoeira. Vocês estão tomando zoeira do Cienciano. O Cienciano zoou nas redes sociais. E tem que zoar mesmo, tá? E tem que zoar mesmo. Então vocês não entenderam o buraco que vocês entraram. E aí vou repetir, só pode ser mais uma vez. E vou repetir o que eu disse aqui. Tem culpa pra todo mundo, inclusive para o Barba. Para contar que o Hulk já disse sim à proposta do Fluminense entre o tricolor e o atacante, tudo certo. Contrato até dezembro de 2027, com manutenção do atual salário de R$2,5 milhões. Nessa quinta-feira, a Marisa Lígia, que representa o jogador, viaja para Belo Horizonte, onde vai se encontrar com Paulo Brax para tentar o acordo de rescisão de contrato amigável. Conversei com a Marisa Lígia e ela deu a entender que não haverá grandes dificuldades. As partes, inclusive, trabalham hoje para a realização de um jogo de despedida do Hulk. 5 temporadas no clube, 8 títulos conquistados e um dos maiores ídolos da história recente do Atlético. Por falar no Galo, dentro de campo as coisas não vão bem com o time reserva. O Atlético perdeu para o Cienciano por 1-0 na noite dessa quarta-feira em Cusco, no Peru. Terceira derrota nos últimos 4 jogos para o Atlético Mineiro. Time mal no Campeonato Brasileiro e lanterna do seu grupo na Sul-Americana. São apenas 3 pontos conquistados. O Cienciano é líder com 7, Juventud de Las Pedras tem 4 e o Puerto Cabello aparece com 3. Sabe me dizer se a diretoria já demitiu o Paulo Brax, vulgo vampirão? Não, cara de óculos. E, inclusive, ele teve seu cargo alterado, né? Paulo Brax, que era o CSO, vai passar a ser vice-presidente de futebol, embora suas atribuições sigam as mesmas. O que eu contei para vocês no vídeo de hoje cedo em relação a Rodrigo Caetano. Rodrigo Caetano é o preferido de 99,9% dos torcedores do Galo. Alguém que teve um trabalho bem legal no Atlético. Perguntei para o Rodrigo, troquei mensagem. E aí, Rodrigo, como é que é? Tem alguma chance? O Rodrigo falou, Nicola, estou 200% focado na seleção, a gente está às vésperas da Copa, tem nem como conversar com ninguém, não fui procurado pelo Atlético e também não conversaria, porque o Atlético hoje tem um executivo. Eu perguntei, mas e a renovação, como é que está a sua história aí? Ele falou, Nicola, o contrato é até dezembro, o Samir Chaldi e o Ancelotti já sinalizaram que querem a minha continuidade, mas a gente vai discutir isso depois da Copa do Mundo, enfim. O Leonardo Murati, Nicola, conta como é que ficou a situação do Hulk com o Galo. O clube ficou devendo algo? Alguma notícia sobre reforços e dispensos? Bernardo, Scarpa, Dudu, Igor Gomes, Alonso, entre outros. Leonardo, deixa eu começar falando sobre o Hulk. O HG, que é alguém que eu adoro, cravou que o Hulk está fora, que ele já tem um acerto com o Fluminense. De fato, o Hulk e o Fluminense se acertaram. Tá tudo certo, salário, tempo de contrato, luva. Mas ainda não dá para cravar que o Hulk está fora do Atlético, porque existem 2 pendências, de Atlético e Fluminense, que ajustam pequenos detalhes, e de Atlético e Hulk, que estão um pouquinho mais distantes. Nada que deva inviabilizar o acordo. A tendência é que o Hulk ainda nessa semana se torne reforço do Fluminense. Mas a maior dificuldade hoje é solucionar essas diferenças entre Hulk e Atlético.
E isso tem a ver também com uma dívida de quase 5 milhões de reais que o Galo tem para com o atacante. Nesse processo de rescisão de contrato amigável, isso é tema de debate. Bom, vocês me devem 5 milhões. Vocês querem grana para rescindir o contrato? Vocês querem grana do Fluminense? Não. Então vamos fazer assim, o Fluminense não paga nada para vocês, mas o Fluminense assume esses 5 milhões de reais. É isso que está sendo debatido para que o martelo seja batido, mas é muito natural que o acordo seja rescindido ainda nessa semana, tá bom? Vocês perguntam, a gente responde. Gustavo Scarpa e Everton Cebolinha interessam? Dá para cravar que Gustavo Scarpa está descartado. Mesmo convivendo com seus últimos dias lá no Atlético. O contrato do Scarpa no Atlético é um contrato alto, um contrato caro. A ideia do Galo é recuperar parte dos 5 milhões de euros investidos. Posso assegurar, conversando com uma fonte são paulina, durante a live, que não há a intenção, interesse e negociação pela contratação de Gustavo Scarpa. Em relação a Cebolinha, São Paulo tem dentro do CT alguém muito próximo e que gosta bastante do Cebolinha, me refiro a Rui Costa. O Rui foi o responsável por buscar o Cebolinha no Fortaleza e por fazer ele assinar o primeiro contrato profissional no Grêmio. O São Paulo sabe das dificuldades de tentar avançar com o Cebolinha, jogador comprado pelo Flamengo por 13 milhões e meio de euros e que vive os últimos meses do seu contrato pro Cebolinha, mas negócio ficar até dezembro para que ele possa escolher seu próximo clube em 2027, recebendo toda a grana e não tendo de dividi-la com o Flamengo. Perguntei para essa fonte durante a live. Existe a chance de o São Paulo tentar algo com o Cebolinha na metade do ano? A resposta foi não creio. Então, Scarpa descartado, Cebolinha, operação complicada, difícil, de alguém que ganha na casa de 1,5 milhão de reais por mês. A pedida do Flamengo para liberá-lo com 6 meses de antecedência vai girar na casa dos 3, 4, 5 milhões de euros. Beleza? Com essas duas informações, a gente segue para a próxima pergunta, dúvida e sugestão. Nicola, quem vai ser o substituto do Hulk? Icardi, Talisca ou Roger Guedes? Cara, não esperaria por nomes tão grandes assim, né? Vale a lembrança de que o Galo também tem uma dívida estratosférica e a família Menin está colocando mais 530 milhões de reais no clube, nem um centavo para investimento em contratações. Toda essa grana vai ser destinada à quitação de dívidas bancárias, que hoje causam uma perda de dinheiro muito alta, né? Só com juros da dívida, o Atlético tem um custo de mais ou menos 24 milhões de reais. Átila Zapata mais atrasado que o Hulk em chegar no vestiário. Pois é, bora falar sobre o Hulk? Muitos setoristas do Galo cravando que o Hulk será jogador do Flu, que já está tudo certo. 97,7% de chance disso acontecer. Mas, um pouquinho antes de gravar o vídeo, hoje eu gravei o vídeo mais tarde, esperei o jogo do Atlético contra o Arsenal terminar, eu liguei, não, eu mandei mensagem para uma pessoa do Galo, e a pessoa falou, Nicola, entre Hulk e Fluminense está tudo acertado, mas ainda existe a necessidade do acerto entre Atlético e Flu, que está perto, e de Atlético e Hulk, esse não é que vai impedir o negócio, mas ainda existem coisas a serem acertadas, tá? E aí, só uma informação importante, hoje o Galo deve cerca de 5 milhões de reais ao Hulk, e isso precisa ser resolvido, beleza?